Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa das figuras mais fundadoras da cultura ocidental, mas de um ângulo muito específico. Abraão, o peregrino. Exatamente. Temos connosco um conjunto de notas e uma reflexão teológica sobre um texto com, pronto, apenas alguns versículos no capítulo 12 do Gênesis. Sim, É aquela ordem famosa e, sejamos honestos, um pouco assustadora. Deixa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai. é verdade. A nossa missão aqui é tentar perceber como é que esta história antiga sobre fé, não como um dogma, mas como um movimento, uma jornada, ainda nos pode dizer alguma coisa. Sem dúvida. E o que esta análise que temos em mãos sugere é que este é um ponto de viragem. Um ponto de viragem? É o momento em que Deus, para Abraão, deixa de ser uma ideia respeitável, talvez o Deus da sua tribo, para se tornar uma voz que orienta a sua vida inteira. Certo. Nosso percurso hoje vai ser seguir os passos dele, de Harã até ao deserto do Negueb, e tentar descodificar o que cada etapa simboliza. Excelente. Vamos então começar pelo início, por essa ordem de partida. Vamos a isso? O texto que estamos a analisar decompõe-na em três camadas. Sair da terra, que é o espaço físico, O geográfico, da família, que são os laços afetivos, os vínculos, sim. e da casa do pai, que é a identidade herdada. A minha primeira reação a isto, confesso, é que soa incrivelmente radical, É radical. quase cruel. Parece um apelo a cortar com tudo o que nos fez quem somos. É mesmo um desprezo pelas origens. Pois, essa é a interpretação mais imediata. Mas o autor destas notas argumenta que não se trata de desprezo, mas de relativização. Relativização, o que é que isso quer dizer na prática? A ideia não é apagar o passado, quer dizer, mas sim não se deixar aprisionar por ele. Pensamos nisto. Sim. A terra pode ser a nossa zona de conforto. A família pode representar as expectativas dos outros. E a casa do pai é aquela narrativa interna. Aquela história que contamos a nós próprios. Exatamente. Aquela história do na minha família sempre fomos assim, ou eu sou produto do meu meio e não posso mudar. Isso muda completamente a perspectiva. Deixa de ser sobre rejeitar o passado e passa a ser sobre escolher o que nos define no futuro. É isso mesmo. O peregrino, então, não é alguém sem raízes. Pelo contrário, o objetivo, segundo esta leitura, é que ele aprenda a ter raízes em Deus. Hum. A sua identidade fundamental já não vem do clã, da cultura ou da herança psicológica, mas daquilo que o chamou. No fundo, é uma libertação. E a ponte para o presente é muito forte, não é? É fortíssima. Muitas vezes, o que nos impede de avançar não é falta de conhecimento, mas o facto de estarmos demasiado enraizados em medos antigos, em padrões familiares ou em autoimagens limitadoras. Faz-me pensar em alguém que está num emprego estável, que toda a gente diz que é perfeito, mas que sente um apelo para fazer algo completamente diferente. Sim, um risco. Mais arriscado, mais criativo. O chamamento de Abrão é o arquétipo desse momento. A coragem de deixar a segurança de Arã por uma promessa que ainda não se vê. Exatamente. A fé neste modelo não é conformismo. É a coragem de acreditar que uma nova história é possível. Uma que é escrita em diálogo com Deus e não apenas ditada pelas circunstâncias. Ok, então o preço de entrada nesta jornada é altíssimo. Deixar tudo. Mas qual é a recompensa? E isso leva-nos diretamente à promessa que Deus faz. A grande promessa. Farei de ti um grande povo, serás uma fonte de bênçãos, e todas as famílias da terra serão em ti abençoadas. Normalmente, quando pensamos em bênção, pensamos em algo bom que nos acontece. Algo para nós. Saúde, sucesso, paz. Mas a análise que temos aqui avisa-nos que isso, ao ver a coisa de uma forma muito, Redutora. é um dos pontos mais contraintuitivos e mais importantes de toda a narrativa. A bênção bíblica aqui não é um prémio privado. Não é um conforto pessoal? Não. Não é um bilhete dourado para uma vida confortável. É descrita como uma responsabilidade universal. Deus abençoa Abraão para que ele se torne um canal de bênção para os outros. Ah, A bênção não termina nele, ela flui através dele. ou seja, a bênção não é um privilégio para ser acumulado, mas... Uma capacidade para ser distribuída. Exatamente. É como receber uma fortuna com a condição de usar para criar empregos e bem-estar na comunidade. É uma analogia perfeita.
Isso estabelece um critério de autenticidade para a vida espiritual que é muito desconfortável, na verdade. Porque nos tira do centro. Completamente. A reflexão que estamos a seguir é muito direta nisto. Se a nossa fé nos fecha em nós mesmos, nos nossos pequenos grupos, nas nossas certezas, então ainda não entramos na lógica de Abraão. Certo. Se, pelo contrário, nos torna pessoas mais justas, mais acolhedoras com o diferente, mais capazes de reconciliação, pronto, então a promessa está a cumprir-se. Passamos de consumidores de graça a mediadores de graça. É uma promessa gigante. E a reação de Abraão, pelo menos como o texto a descreve, é quase um anticlímax. É verdade. Diz apenas: Abraão partiu. Não há diálogo, não há hesitação, não há drama. É de uma sobriedade brutal. E uma das notas que temos aponta que isso é intencional. A Bíblia não romantiza o caminho, sublinha a decisão. Gosto disso. Sublinha a decisão. A fé não é um sentimento, é uma ação. Tem consequências práticas. Muda a nossa morada, as nossas rotinas, a nossa agenda. E aqui é que a análise fica realmente interessante. Sim. Porque o autor cruza este texto com uma passagem do Novo Testamento, do livro de Hebreus, que acrescenta um detalhe crucial. Ele partiu sem saber para onde ia. E é aqui que o meu cérebro do século XXI começa a falhar. É compreensível. Partir sem saber para onde. Isso soa a uma receita para o desastre, não para a fé. Vivemos numa cultura obcecada pelo controle, pelos planos a 5 anos, pelo GPS. Pelo mapa. A ideia de avançar para o desconhecido é quase um tabu. E é exatamente essa tensão que as nossas fontes exploram. Fazem uma distinção muito clara entre a fé madura e o medo, disfarçado de prudência. Medo disfarçado de prudência. Sim, o medo, por um lado, é insaciável. Pede sinais infinitos e garantias absolutas, porque, no fundo, a sua intenção não é obedecer. É controlar o processo. É controlar o processo. Quer o mapa completo, com todas as paragens e postos de abastecimento, antes de sequer ligar o carro. E quando encontram um obstáculo? Interpreta-o logo como um sinal para parar. O texto menciona quase de passagem que os cananeus viviam então naquela terra. Ah, sim. Para a lógica do medo, isso seria o fim da viagem. Está ocupado, o plano falhou, vamos voltar para trás. Certo, o medo quer garantias, mas isso parece-me humano. A fé madura significa não ter medo, ou significa agir apesar do medo. É a segunda opção, sem dúvida. A fé madura, o modelo de Abraão, não elimina o medo, mas age com base na confiança. Opera de forma diferente. Como? Obedece ao que já sabe, neste caso, Deus chamou-me, devo ir. E confia que Deus esclarecerá o passo seguinte no tempo certo. Não exige o mapa todo. Não exige um mapa detalhado porque confia no caráter do guia. A fé de Abraão entende que a promessa de Deus não significa uma ausência de obstáculos. Os cananeus. Os cananeus vão sempre existir, mas acredita que a promessa é maior e mais poderosa do que qualquer resistência que encontre pelo caminho. Faz-me pensar que a minha obsessão com o Google Maps antes de ir a qualquer lado talvez seja um sintoma de falta de fé. Talvez seja um sintoma de ser do século XXI. Mas, falando a sério, isto é um desafio brutal à nossa necessidade de controlo. A fé, então, não é uma fuga aos problemas da vida? A idade de os atravessar sem perder o norte, sem perder a referência em Deus. É a confiança de que, mesmo sem ver o destino final, estamos na direção certa. E essa direção, curiosamente, não leva a um paraíso imediato. Nem por sombras. O texto diz que Abraão continua a sua jornada em direção ao Negueb. Para quem não sabe, o Negueb é uma região desértica, árida. Sim, é o deserto. Isto parece uma reviravolta cruel. Ele obedece a um chamamento radical, deixa tudo para trás e o primeiro destino é o deserto. Onde é que está a lógica? É aqui que a nossa análise introduz um dos seus conceitos mais fortes, o deserto pedagógico. Deserto pedagógico. Gosto da expressão. A ideia é que a secura, a dificuldade, a ausência de resultados imediatos, não é prova da ausência de Deus. Pelo contrário, e cito, é muitas vezes prova de formação por Deus. Ou seja, o deserto não é um castigo, é uma escola. É uma escola. É como o primeiro ano numa universidade muito exigente,
ou num novo emprego desafiante. Sentimos-nos perdidos, a secura de não saber nada é imensa, mas é aí que acontece um maior crescimento. Exatamente. O deserto obriga-nos a desenvolver novas capacidades e esta escola tem um currículo muito específico. E quais são as disciplinas? As nossas notas identificam 4 principais. A primeira é a purificação das ilusões, como essa ideia de que obedecer a Deus resulta em conforto imediato. Faz sentido. A segunda é o treino da confiança, aprender a depender de Deus quando os recursos externos são escassos. A terceira é o desapego, largar o que não é essencial. E a quarta é o discernimento. Discernimento. Sim, aprender a ouvir a voz de Deus no silêncio e não no ruído das conquistas. Portanto, o Negueb torna-se o símbolo do crente que não desiste quando a promessa parece demorar a cumprir-se. Precisamente. A qualidade da fé não se mede nos picos da montanha, quando tudo corre bem, mas na travessia dos vales áridos. É a capacidade de continuar a caminhar e a invocar Deus no meio da secura. É no deserto que as nossas motivações são purificadas. Perguntamos-nos, estou a seguir a Deus pelos benefícios que espero ou por quem Ele é? O deserto queima as motivações superficiais. E no meio desta travessia, no meio da secura e da incerteza, Abrão faz algo muito concreto e repetido. Em Siquém e depois em Betel, ele para e constrói altares. Sim, À primeira vista, parece um detalhe ritualístico, mas a análise que temos dá-lhe uma importância enorme. é absolutamente central, porque os altares impedem que a peregrinação seja apenas geográfica. Geográfica quer dizer muito movimento, pouca transformação. Exatamente. Os altares tornam a viagem litúrgica, ou seja, orientada para Deus. Sem eles, Abraão estaria apenas a vaguear. Com eles, ele está a peregrinar. É a diferença entre andar à deriva e navegar com um destino. Perfeito. É isso mesmo. Então, estes altares são como marcos espirituais no caminho, uma forma de não se perder. São âncoras, e cada altar, segundo a nossa reflexão, representa 3 afirmações poderosas. A primeira é a memória. Memória. Deus apareceu-me aqui. Este lugar difícil tornou-se sagrado, porque encontrei Deus nele. A segunda? A segunda é a aliança. Eu pertenço a Deus neste lugar. Renovo o meu compromisso aqui e agora, independentemente das circunstâncias. E a terceira é a entrega. A entrega. Este altar simboliza que a minha vida não é para mim. Eu vivo para o propósito de Deus. Isto é muito prático. Transportando para hoje, os altares modernos não precisam de ser de pedra. De todo. Podem ser hábitos, rituais que nos centram. Sem dúvida. A aplicação que as fontes sugerem é direta. Os nossos altares podem ser a prática consistente da oração, a participação na Eucaristia, o tempo diário dedicado a ler um texto sagrado ou, como as notas sublinham, a caridade concreta. Um compromisso de serviço. Um compromisso que nos tira de nós mesmos. Sem estes altares, por mais sinceras que sejam as nossas intenções, a viagem perde o seu norte. Ok, então se olharmos para trás, para esta jornada de Harã ao Negueb, conseguimos traçar um perfil muito claro do peregrino. A análise que fizemos destila-o em 5 traços essenciais. Sim, O primeiro é a separação, a coragem de sair do que nos prende, seja um lugar, ou um hábito, ou uma mentalidade. o segundo é a obediência total. Não é negociar com Deus, não são meias medidas. É o sim de Abraão partiu. O terceiro é o movimento. A imagem dele a viver em tendas é poderosa. Significa não se instalar permanentemente numa fase da vida. Exato, estar sempre pronto a levantar acampamento. O quarto, e talvez o mais difícil para nós, é a fé sem mapa. Confiar mais no guia do que no itinerário. E, por fim, a adoração no caminho. Construir esses altares, manter a vida centrada em Deus, especialmente quando o terreno é mais difícil. É uma excelente síntese. E a grande ideia que une tudo isto é que a obediência não é um ato isolado que se faz uma vez, mas um estilo de vida que se adota. Certo? Abraão torna-se o pai da fé, não porque foi perfeito, mas porque aceitou que o caminho, com todas as suas curvas, desertos e transições, era ele mesmo parte da promessa. A fé não elimina o deserto. Mas dá-nos as ferramentas para o transformar numa escola. E é fascinante que a jornada não acaba aqui, neste ponto alto de aprendizagem. As fontes que temos terminam com um apontamento para o que vem a seguir, que é um momento crítico e de falha. A descida de Abraão ao Egito por causa da fome, Sim, é verdade. e deixam-nos com uma pergunta em aberto que eu acho que vale a pena levar connosco. Uma pergunta que nos
Humaniza a todos. Exatamente. O que acontece quando o peregrino, mesmo depois de um sim corajoso, mesmo depois de ter sido formado no deserto, falha redondamente? Como é que se joga esta dinâmica entre o medo, que as fontes dizem que nos faz descer para o Egito, para as nossas falsas seguranças, E a graça? e a graça, que misteriosamente nos faz regressar ao caminho, de volta a Betel, ao lugar do altar? Fica a reflexão.